Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Então, retomando os trabalhos da reunião do mês de março, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão, reunião de 18 de março, às 9 horas, iniciada às 9 horas, nós vamos dar continuidade aos trabalhos, o julgamento do item 83 da pauta, recorrente em massa falida da Procid Participações e Negócios, relator, eu sou o relator, né? Então, eu vou permitir, gente, fazer só um resumo aqui da situação, porque há uma questão processual, né, e aí a gente só precisaria adentrar o mérito se essa questão processual fosse vencida. Tá? É um recurso voluntário em relação ao processo de pedido eletrônico de restituição, né, que foram apreciados por força de uma decisão judicial. Foi negado provimento à decisão, e há uma questão processual aqui, no processo. Um instante. Então, eu trago aí as alegações da manifestação de conformidade. Havia uma dúvida sobre quem seria a pessoa legalmente legitimada a receber a restituição, né? E houve a decisão da DRJ, negando o provimento ao recurso voluntário, né, o sujeito passivo, já página 3, só para resumir a partir daí. Cientificada a decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, no qual argumenta que a exigência de novo exame de documentação generalizada, por ocasião da ação fiscal, pelos princípios da moralidade, que ele traz uma matéria de uma ação fiscal. As folhas 720, a Fazenda Nacional apresenta contra razões, tá? E foi oferecido recurso voluntário. Havia uma irregularidade quanto à representação do signatário do recurso voluntário e foi oferecido, então, uma nova oportunidade para o saneamento do vício. E aí eu vou partir para o voto, acho que fica clara a situação processual, e aí, se eventualmente, né, eu for vencido quanto à questão processual, a gente volta a detalhar a questão do mérito do recurso. A recorrente foi cientificada, decisão de primeira instância, por meio do edital de folha 700, e apresentou recurso voluntário dentro do prazo de 30 dias. O objeto do recurso está contido na competência da primeira sessão. Tá? O recurso é assinado pelo procurador Márcio Valfredo Bessa. Ocorre que a data da sua interposição somente constava dos autos da procuração de folhas 475 e 476, por meio da qual lhe foram outorgados poderes de representação em 8 de dezembro de 2006, pelo prazo de 1 ano. Desse modo, constatava-se a irregularidade da representação da parte, o que conduziria, a princípio, ao não conhecimento do recurso voluntário. Não obstante, considerando-se o princípio do formalismo moderado, que informa o PAF e a previsão do artigo 76 do CPC, aplicável de modo supletivo e subsidiário ao PAF, por força do artigo 15 do mesmo Código, foi oferecida a oportunidade ao sujeito passivo para o saneamento do vício, conforme despacho de folhas. Ali, expressamente, terminava-se a intimação da recorrente para, no prazo de 15 dias, regularizar a situação processual com exibição de procuração pública ou particular otorgado ao advogado Márcio Valfredo Bessa, com poderes para representá-la nos presentes autos, destacando que, no caso da expedição após 1º de setembro de 2009, que foi a data da apresentação do recurso voluntário, a procuração deverá conter ratificação expressa dos atos praticados, conforme parágrafo único do artigo 662. Exibir ato constitutivo, contrato social, alterações, estatuto e ata, bem como eventual decisão judicial que comprove a legitimidade do representante legal do outorgante para nomear e constituir procuradores. A resposta apresentada, contudo, é apresentada instrumento de procuração outorgada por V. Fácil Administrações EPP, nova razão social da Valdor Fácil ME, a qual, supostamente, seria a administradora judicial da recorrente, conforme sentença de folhas 959 e 963. Ocorre que a referida sentença e os documentos a ela anexos tratam da falência do Banco Santos S.A. e não da recorrente, nada provando, portanto, em relação aos poderes de representação da nova outorgante. Desse modo,
observa-se que permanece o quadro de irregularidade da representação da recorrente, de modo que não deve ser conhecido o recurso voluntário apresentado. A conclusão está em plena conformidade com o artigo 76 do novo Código de Processo Civil, né, e eu destaco o parágrafo 2º, que diz que descumprida a determinação em fase recursal perante o Tribunal de Justiça, o relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente, ainda que o processo administrativo fiscal seja informado pelo princípio do formalismo moderado, isso não pode dar margem ao descaso das partes nos deveres processuais que lhes são impostos. Ofertada a oportunidade ao interessado para a regularização do vício de representação, caso não seja sanado o vício processual, deve-se negar conhecimento ao recurso. Nesse sentido, e aí eu trago uma decisão da terceira sessão. Essa tem sido também a posição do Poder Judiciário quanto à matéria, inclusive por parte do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão a seguir. Eu trago uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário. Eu entendo que foi oferecida a oportunidade ao contribuinte para ele regularizar e ele não regularizou a representação. Pois não, Flávio? Muito estranho isso, né, Paulo? Eu estou só intrigado. O que tem a ver o Banco Santos? Será que ele juntou errado? Ou a Procid é sócia do Banco Santos, ou o Banco Santos é sócio da Procid. Não, é boa procuração, gente. O controlador. Não está errado essa procuração. Pegou lá, devia estar no mesmo arquivo, o arquivo de mesmo nome. Não sei. O Paulo está falando que deve ter alguma sociedade da Procid com o Banco Santos. Tem uma ligação entre eles de controle. Uma controla a outra, alguma coisa desse tipo. Não, mas essa ideia de erro, Flavinho. Que ele ele pegou um documento, estava lá, documentos Banco Santos. E aí catou a primeira procuração que viu. Tá, mas o que eu estou querendo só ponderar, eu entendo a posição do Paulo, mas será que a gente não poderia fazer, o contribuinte não deveria ser intimado para explicar o porquê dessa, porque numa dessa, essa empresa é do Banco Santos e está dentro da massa falida ali. É isso que eu estou intrigado, entendeu? Ele pode ter errado? Pode, mas pode ser alguma coisa a ver. Não se confundem não, sabe, Flávio? Inclusive por conta da decisão judicial, porque, assim, houve uma tentativa de receber o valor do Banco Santos pela Procid, assim, uma tentativa de confusão. Então, assim, são massas distintas aí, né, e não se confundem, não há essa confusão, não. Agora, a procuração em si, a nossa dúvida aqui agora é com relação à representação dessa empresa Fátio Administrações. Porque a procuração, a princípio, está regularizada. Eu estava olhando, o advogado Márcio Valfredo Bessa é quem assinou, né, Paulo? Assim, só que quem expediu a procuração, né, não tinha poderes para representar a recorrente. A questão é essa. Entendeu? Será? O administrador judicial da recorrente, pelo menos, pelo que está nos autos, o administrador judicial da recorrente era outro, né? E aí ele traz a sentença que fala do Banco Santos. Sim, eu abri os documentos aqui. Para administrar o Banco Santos, né? Paulo, eu confesso que dentro do meu coração bom, eu abriria mais uma oportunidade para o contribuinte explicar o que é essa vinculação do Banco Santos, porque, a princípio, o que eu quero dizer, Paulo, a procuração para o Bessa aí, ela está regularizada. A nossa dificuldade é, essa empresa ela pode representar a massa falida? Isso que nós estamos na dúvida. Mas a procuração... A legitimidade dele não está regularizada, porque, assim, ele assinou... A princípio, ele assinou com a procuração vencida. E aí foi aberta a oportunidade. E agora ele está assinando com base numa procuração emitida por uma pessoa que não tem poder para representar a recorrente. Isso dentro dos documentos que ele trouxe. Mas, assim, a princípio, o que eu estou dizendo, essa empresa Fácio,
Fátio, não sei como é que fala, ela é a representante da massa falida. Não. A minha... Hã? É isso que não. Ela é representante da massa falida do Banco Santos. Não sei, porque essas empresas, Paulo, muitas vezes, elas são representantes de várias massas falidas. Sim, mas no legal, ela não provou que ela é representante da massa falida da recorrente. Aí que tá, quando você coloca, são massas diferentes, mas assim, será que dentro dessa massa do Banco Santos, essa empresa não está dentro do processo de falência? Não sei. Não, isso aí eu tenho certeza que não. Assim, ela pode até a mesma empresa ser administradora judicial das duas massas falidas, mas elas não se comunicam. Vamos ver o Cleucio. Ô Paulo, é o seguinte, eu entendi as observações do Flávio, acho que são muito pertinentes, mas, Flávio, o que me preocupa aqui é o seguinte, veja, foi dada a oportunidade, né, para o patrono do contribuinte esclarecer a questão da sua representação, né, processual, e se fosse isso que você está levantando como uma suposição, eu acho que isso tinha que ser devidamente esclarecido, nessa oportunidade que ele teve, de regularizar a sua representação. E ele não esclarece nada, né, que traz aqui, objetivamente, nesse ponto, Paulo tem toda a razão, não está regularizada a representação processual, né, porque a massa falida é do Banco Santos, né, com a relação que tem com essa empresa, se tivesse, teria que ser esclarecido nessa oportunidade. E não foi, né, só se juntaram documentos. Então, eu acho que realmente tem muito o que fazer, né, lamentamos. Eu também sou muito avesso a essa questão do excesso de burocracia e tal, mas nesse caso aqui, isso me lembra muito, presidente, uma vez uma história que me contaram, né, de um colega professor, que ele estava explicando um processo de inventário, né, processo de inventário tem toda aquela papelada que tem que juntar, né, aquela burocracia toda, e é isso que um aluno lá fala assim, por isso que eu não gosto, professor, dessa democracia toda. Então, mas aqui realmente sou muito avesso a essa coisa da burocracia, mas nesse caso aqui, eu acho que o contribuinte tinha que esclarecer devidamente a situação, e não esclareceu, então, acho que teve oportunidade, né? Eu até, assim, só acrescentando, eu até fui lá no processo da falência da Procid, né, e o administrador judicial dela, por isso que eu falei que era outro, o administrador judicial dela é o Valdor Fátio, que está relacionado com essa empresa daí, né, mas não é a empresa, é o contador, né, a pessoa física, é o administrador da massa falida da recorrente. Vocês me convenceram. Eu assim, era de duas uma. O Paulo, ele juntou errado, ou ele, acho que está muito dentro dessa linha que o Gustavo falou, mas e se tivesse alguma vinculação com o Banco do Santos, ele tinha que fazer isso nesse momento de juntar, enfim. Acho que vai dar mais uma oportunidade para ele, que já foi dada. Estou convencido. Ok, então, alguém diverge ou querem... Não, só para dar notícia, o leito da minha mãe saiu. Vamos fazer a votação só para... Oi? Só para dar notícia, saiu o leito da minha mãe. Que coisa boa. Só uma dúvida, é porque a Procid, ela era controladora do Banco Santos, né? Se fosse o contrário, quer dizer, se ele viesse uma procuração da Procid, e o processo fosse do Banco Santos, aí acho que atenderia, né? Mas não é o contrário, né? Então, eu não sei se atenderia, mas ficaria mais... Sim. Mas estaria acima, né, na cadeia lá. Vocês querem votar? Alguém tem alguma divergência? Tranquilo? Tá, então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. No item 84, a recorrente Esteve Irmãos S.A., relator conselheiro Ricardo Marosa, está com a palavra. Ok, vamos lá.
Bom, trata-se de recurso voluntário interposto por Esteve Irmãos contra acórdão que concluiu pela homologação da compensação consubstanciada no pedido de folhas 1 pelo não conhecimento do pedido de homologação da declaração de compensação juntada folhas 28. Com efeito, depois de analisar o conteúdo da manifestação de conformidade apresentada contra o que foi decidido pela DRF Vitória, a instância CO proferiu o acórdão com o seguinte dispositivo. E aí tem esse trecho até da nossa presidente, né, da sessão, nesse sentido, né, reconhecendo o direito e deixando de reconhecer o outro pedido. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente alega que, juntamente com a decisão de piso, recebeu carta de cobrança referente ao débito apontado para compensação na declaração de folhas 28. A insurgência se ampara no fato de que aquela turma julgadora teria reconhecido que a referida compensação está sendo objeto de análise no processo de números tal aí, o qual estaria ainda pendente de julgamento nesta casa à época da interposição do recurso. Ok? Prosseguindo. O recurso é tempestivo porém, sua admissibilidade carece de substância processual. Como relatado, a instância CO não conheceu do pedido de homologação da declaração de compensação juntada às folhas 28. Tal se deu pelo fato de a própria interessada ter alegado que cometeu equívoco no seu preenchimento e que o correspondente débito, no valor de 97 mil aproximadamente, estava sendo objeto de compensação discutido em outro processo, aquele de 2002 lá que foi citado antes. Portanto, não compunha a lide do presente processo. Em seu recurso, o que a interessada pede é que a cobrança do débito seja cancelada, porque sua compensação estaria ainda pendente de julgamento naquele outro processo. Ora, não se está aqui diante de qualquer insurgência contra o que foi decidido pela decisão recorrida. Como dito, no tocante à compensação em questão, a lide não foi instaurada. Não se pode, portanto, conhecer do recurso. Nada impede, entretanto, que a interessada comprove eventual sucesso do seu pleito acerca da compensação discutida no outro processo e solicite o cancelamento da cobrança do débito diretamente na unidade de origem. Então, eu oriento meu voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário. Não é diferente daquele caso, aquela discussão da gente se o crédito está envolvido ou não no recurso, né? Eu até analisei sobre essa perspectiva, mas eu entendi que não tem nada a ver. Uhum. Aqui a compensação não foi nem o recurso em relação à compensação, a manifestação de conformidade em relação à compensação não foi conhecido. É isso? É isso. Alguém quer fazer algum comentário? Pelo que eu entendi, a questão do crédito do débito seria no outro processo. Isso aí, nem isso. Né? Isso. Então, unanimidade de votos? Ok. Acordam os membros então, do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário o relatório e voto do relator. Item 85 da pauta, mais um processo da minha relatoria, recorrente CRBS-SA. Um processo de pedido de restituição, apresentado em 27 de fevereiro de 2008, em relação a um pagamento a maior que o devido, que teria sido realizado em 2002. O despacho decisório indeferiu o crédito sob 3 fundamentos. Não teria sido apresentada nenhuma prova da existência do pagamento a maior, não teria sido provada a legitimidade da postulante à restituição do valor de IRRF, e teria havido o transcurso do prazo de 5 anos do artigo 68. A prestação de conformidade apresentada, a recorrente sustentou a inocorrência da prescrição, já que o prazo seria de 10 anos. Né? Alegou que o artigo 3º da lei complementar deveria incidir apenas sobre os pagamentos realizados a partir de sua vigência. A manifestação de conformidade foi considerada intempestiva e contestado por uma ou outra manifestação, nem propriamente denominada de recurso voluntário. Quando o recorrido considerou comprovada a tempestividade da manifestação de conformidade, mas manteve o indeferimento do crédito em razão do transcurso à data da apresentação do pedido de restituição do prazo prescricional
em linha com o posicionamento do STJ. Pois a ciência da decisão foi interposto recurso voluntário, no qual a recorrente essencialmente repete o que já sustentara na manifestação de inconformidade. Então, aqui a discussão principal é a questão da prescrição. Por ser tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, e aí eu faço aquele relato já de sempre, né, acerca da questão do prazo prescricional, invoco o artigo 3º da Lei Complementar 118. Só para pontuar para o Sérgio, né, não sei, acho que essa matéria também já é conhecida de vocês lá, né, Sérgio? Então, assim, eu trago o posicionamento do STF, né, em relação à validade, na vigência da lei, alteração da lei complementar, e inclusive a súmula CAF, né, que só se aplica aos pedidos de restituição pleiteados após 9 de junho de 2005. E aí, só finalmente. Desse modo, tendo o pedido de restituição que trata o presente processo sido apresentado em 27 de fevereiro de 2008, deve ser aplicada a contagem do prazo decadencial na forma do artigo 168.1 do CTN, combinado com o artigo 3º, inciso 1 da lei complementar, ou seja, 5 anos desde a data do pagamento. Considerando que o suposto indébito se refere a pagamento realizado em 22 de agosto de 2002, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição do pedido de restituição com a manutenção da decisão recorrida. O suposto pode por negar provimento ao recurso voluntário. Aqui. Alguma divergência? Acho que aqui está bem tranquilo, né? Assim, o pedido foi posterior ao prazo, à data. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, os termos do relatório e voto do relator. Item 76, recorrente Adlim, terceirização, relator o conselheiro Cleuso. Claro. Bom, esse caso aqui, presidente, eu acho que é um caso simples, porque aqui é o seguinte, já antecipo, né, eu estou propondo aqui o sobrestamento deste processo. Eu acho que eu posso até resumir, presidente, se me permitir, porque aqui é bem simples. Na sessão passada, de fevereiro, nós decidimos o processo principal, que é esse aqui de final 85, e a solução lá encontrada foi de converter o julgamento em diligência. E este processo que nós estamos analisando agora se refere à multa isolada. Então, como o processo principal não foi decidido, porque nós resolvemos converter o julgamento em diligência, eu estou propondo o sobrestamento deste aqui até a conclusão do julgamento do processo principal. É isso. Então, o relator está propondo sobrestamento do processo. Alguma divergência? Não? Então, só notar aqui o resultado. Acordam os membros do colegiado por sobrestar a unanimidade de votos, né, sobre determinar o sobrestamento, julgamento do presente processo, para aguardar a decisão final. Na verdade, seria para aguardar a decisão final, não é, Cleuso, aqui? Deixa eu até ver como eu coloquei aqui no final, Paulo. Eu coloquei assim, diante do exposto, voto por determinar o sobrestamento do julgamento do presente processo. Até peço aqui auxílio, Paulo, especialmente ao presidente, se é para esse órgão mesmo, né? Devendo ser apensado aos autos do processo principal, que é esse de final 85, quando da formalização da presente resolução para julgamento em conjunto. Eu só não entendi esse quando da formalização da presente resolução. Porque eles estão desapensados. Então, teria que apensar outra vez ao processo principal, né? Porque aí eles viriam apensados para a decisão nossa do principal e deste, não é não? Pode falar, André.
fechar o seu microfone. Desculpa. Eu fui a relatora do voto vencedor na sessão passada. Acho que o comando é o seguinte: sobrestar e, quando do retorno da decisão, a pensar, entendeu? O retorno da diligência determinada no outro processo, não é isso? Exatamente, são dois comandos, entendeu? Desculpa, sobrestar e a pensar. Uhum. É um voto semelhante, por isso que eu comentei. Então, Paulo, desculpa, Andréia, eu não entendi. O que precisaria modificar aqui no dispositivo? Vai ficar, seria determinar o sobrestamento, né, do julgamento do presente processo juntado do COJUL, devendo este ser apensado aos autos do PA, quando do retorno da diligência, né, determinada naqueles autos. Tá. Entendeu? Então, esperar quando o 85 voltar, aí eles apensam e aí a gente faz o julgamento conjunto. Tá. Então, com isso, a gente encerra a pauta da manhã. Paulo, só ler aqui o dispositivo. Determinar o sobrestamento do julgamento do presente processo junto à DIPRO COJUL, devendo este ser apensado aos autos do PAF número tal, quando do retorno da diligência determinada para julgamento em conjunto. Isso, determinado naqueles autos, né? Naqueles autos, claro. Ok. Então, pedir para a Fabiana interromper a gravação.